Quem trouxe a Bíblia? Abre a tua Bíblia em Romanos. Romanos. Paulo fala à igreja de Romanos, no capítulo 8, verso 14. 8, 14. Acharam? Achou? Diz assim, verso 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. De Deus. Glória. Então, se existem dois tipos de pessoa lá na epístola de João, aperta Apocalipse, epístola de João, primeiro, diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Estou chamando ele de diabo, é a Bíblia, para deixar bem claro. Então, os filhos realmente que são de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Diz aqui no verso 14. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Os que não obedecem, que são orgulhosos, que não querem aceitar a repressão, não aceitam o ensino, que levam a ofensa a palavra de Deus, esses são filhos do diabo. Eu acho que nenhum de nós queremos ser filho do diabo. Como Paulo fala aos Gálatas, será que eu estou te odiando? Tentando te repreender? Por acaso eu sou teu inimigo na hora da repressão? Isso é Bíblia. Aí no versículo 15 ele diz: porque se tu não recebesse o Espírito, porque tu não recebesse o Espírito de escravidão, outra vez está em terror, mas recebesse o Espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Senhor, voltando um pouquinho para trás, no verso 9, continua no capítulo 8, mas no verso 9. Ele diz assim no versículo 9: você, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita dentro de ti. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal o quê? Não é dele. Veja, olha para mim agora, veja como é importante você buscar o Espírito Santo. É a coisa mais difícil. Quantas pessoas têm vontade de estar aqui no meu lugar? Eu imagino. Por isso que hoje todo mundo quer abrir o livro, depois quebra a cara. Os demônios lá que eles vão expulsar as pessoas, está tudo para eles. Aí faz a festa, entra no casamento, entra na saúde, entra na vida financeira. Porque se não for de Deus, não prevalece. Não prevalece mesmo. A Igreja Universal, eu vejo pelas redes sociais, todos os dias sai pastor. Só não sei a razão por quê. Não sei se está sendo mal administrado ou se realmente não são chamados por Deus.
Então, enquanto você não tiver o Espírito de Deus, você corre o risco do diabo tirar tudo aí. Por isso que a igreja de Abraão é o entra e sai. A hora está cheia, a hora está vazia. Esses 16 anos você cresce. Porque os que saem não são de Deus. É isso que está acontecendo nessa família. Que a própria senhora diz que foi na igreja, na Assembleia de Deus, e o pastor não conseguiu tirar o demônio do filho, cara. É igual aquela passagem que está no livro de Atos, os religiosos, os exorcistas, não conseguiu tirar. Viu ele falar? Ela falar, não viu? Ela estava aqui, quinta-feira estava aqui. Sim. Quando ela disse que ela foi lá, não conseguiu tirar o demônio. São pessoas que não têm chamado, que Deus não escolhe ninguém pela letra, um curso de teologia. Não! Deus chama o homem de Deus para ser pastor e dá os dons para ele. Ele não vai chamar nenhum para a obra sem que ninguém dá os dons. Que está escrito: expulsar demônio e curar enfermo. É o que a maioria das igrejas não faz. O que aconteceu com a pastora lá, que o rapaz deu 50 mil de dízimo que ele ganhou na Trimania, todos vocês sabem disso. Depois, logo depois de uma semana, ele tentou se matar a 101. Que o pastor não tem chamado para expulsar demônio. O que mais está ocorrendo hoje, eu tenho feito vários vídeos, não vou falar mal de igreja, nem se arrebatar com a igreja. Que a Bíblia ensina que eu tenho que ser temperante. Não posso puxar a palavra nenhuma, não posso puxar o saco de pastor nenhum. Eu tenho que ir nesse nível aqui. Por isso que tudo que eu faço, tudo que eu prego, todos os vídeos que eu faço, primeiro vou ler a Bíblia para ver se Deus me usa para não falar do Espírito. Então, como é que tu recebe o Espírito Santo? É fácil? Não, não é fácil. A própria Bíblia diz que é muito difícil a libertação. Em João 8,32 diz: se conheceres a verdade vos libertará. E quando você não aceitar a verdade, você não vai ter o Espírito Santo. Porque para você ter o Espírito Santo e te levar para o céu, você primeiro tem que se libertar. Se libertar do quê? Do orgulho, da murmuração, da mágoa, do ódio, as vestimentas. Também concordo que o cristão verdadeiro deve ter aquela vestimenta. Como a senhora chegou lá no grupo lá de shorts. Tu já conhece que a pessoa não é ligada. Eu não prego roupa que Jesus explica a mim do jeito que está, mas também que não pode ser indecente. E quando não mudar os teus hábitos, as tuas atitudes mundanas, você não consegue receber a expulsão. Se você não tiver expulsão, a própria Bíblia está dizendo que não é. Estou falando, a Bíblia. Quer que eu leia de novo? Versículo 9 aqui. Bom, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Por isso que a tua vida ainda não está como tu quer. E o diabo, quando te tira aqui nessa igreja, vai te botar numa igreja onde o pastor, a pastora lá,
sei lá quem é, missionário, não tem chamado. Tu vai cair numa igreja onde coloca arrecadação de dinheiro só. O objetivo daquele pastor, daquele falso profeta, é de arrancar todo o teu dinheiro. Não é de ensinar. E se tu não for ensinado, tu não vai ter o Espírito Santo. Há 17 anos atrás, todo mundo dizia quem era eu para ser pastor. E que eu não ia durar um ano. Eu tapei a boca do diabo. Sabe como é que eu tapei a boca do diabo? Fui discutindo com eles? Fui me levantando contra eles? Não! A árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. O meu fruto vai provar se eu sou chamado por Deus ou não. Quando você realmente tem o Espírito Santo, Deus te dá os dons para ti. Não vai precisar nem pedir oração para ninguém. Porque você já tem o dom. O dom até para levantar o outro. Aquela senhora não saiu debaixo da roda do ônibus. A dona Miranda, ela deve saber, na época que ela era, saiu debaixo da roda do ônibus. Ela restou para levar a oração. O Jameson saiu da cadeira de roda? Sim. Isso é os dons que Deus te dá. Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus. Aquela menina lá, parece que se matou com 10 comprimidos de faixa preta. Ela não ressuscitou. Sim. Isso é os dons que Deus dá. Glória a Deus. Porque a maioria abre igreja para ganhar dinheiro só. 99% das igrejas é palco de diversão. O diabo usando aquele pastor para ele fazer a cabeça da minha esposa, dizendo que ela tem que começar a pegar esse altar e cantar, fazendo música aqui, para fazer na igreja. Quem traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. Fala a Deus. Não é uma orquestra, nem botar a mulher aqui em cima. Querem tentar nada. Para mim não fala isso, vai lá no fogo. Mas está para ele lá falar. Eu não descobri. É uma coisa que a senhora lá falando, dando elogio lá, da pastora dela, eu não discuto com ninguém. Eu estou te mostrar. Tu vai conhecer a pessoa, se ela é de Deus mesmo, quando ela é repreendida. E ela diz: está certo, não precisa. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, eu não. Você nem imagina o que eu passei no casamento da minha neta, que casou com o pastor. Tomara que o pastor tenha mudado, porque até um soco na cara do meu filho ele deu. O pastor da Universal. Tomara que tenha mudado. Vai ter se arrependido. E que tarde para essa pessoa se arrepender. O casamento da minha neta, que casou com o pastor da Universal, o pastor que me batizou, que me levantou de obreiro, virou até a cara para mim. Eles tiraram foto com todos, menos comigo e com a Isabel. Eu não estou nem uma foto. Porque é o espírito da religião que faz isso. Antes de você chegar aqui, antes de começar
Apareceu um senhor aqui e leu a placa ali e disse: eu vou vir, eu só não vou ficar agora aqui, porque eu estou de chinelo de dedo, e estou mal vestido, estou de bermuda. Eu sei que a igreja é santa, eu não posso chegar de bermuda. Ele falou para mim. Mas para outro dia que eu disse: não, quarta-feira tem de novo. E eu vou vir. Porque o meu filho é ancião da igreja de oração cristã, e eu estou pedindo para ele oração para a minha saúde, e ele disse que não pode fazer. E eu falei para ele que ninguém pode dar aquilo que não tem. Que nada nem pastor não tem. Eles tiraram o dígito da Bíblia lá. Lá eles não lêem Malaquias 3,10. Lá eles não lêem Malaquias 3,8. Porque não é chamado por Deus. Pastor, mas lá está cheio. E aí? A igreja da idolatria não está cheia? Não está cheia de capeta lá naquelas imagens? Está lotada. Não te ilude com a igreja cheia. É mais fácil para a igrejinha pequenininha dessa ser salvo do que essas grandes. Glória, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrará o reino do céu. Mas como é que pode acontecer isso, pastor? Porque o diabo não está preocupado com a quantidade de pessoas. Porque ele está ali no meio. Ele está preocupado com essa igreja que está pregando o céu. Toda a Bíblia. Vocês que estão sentados aí, cita qualquer coisa que eu prego aqui que não esteja na Bíblia. Porque Apocalipse 22 diz: ai daqueles que acrescentar ou tirar qualquer coisa da Bíblia. É o que mais se vê. É a igreja vendendo pastel, vendendo roupa, vendendo objetos, vendendo bagulho dentro da igreja, vendendo rifa. E Jesus deixou escrito na Bíblia: a minha casa não é casa de comércio. O diabo, quando tira a pessoa de uma igreja boa que prega a verdade, ele vai te largar numa igreja que não vai ser salva. Porque Deus não olha pela quantidade, Ele quer qualidade. Apocalipse fala que só 7 igrejas vão ser salvas. Imagina quantas mil igrejas vão perder salvação. Calcula esse conceito. Muito tudo. Por isso que eu estou ensinando vocês a buscar o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, o diabo te leva para uma igreja dessa daí. Do cambuloso. Que trabalha só com dinheiro. A senhora que está falando com vocês ouviram, ela disse que dando dinheiro, dando disco lá, e o filho dela não conseguiu tirar o demônio do filho. Onde estava pegando um rapaz lá na porta do meu apartamento que eu moro, ele está afastado. E ele disse que saiu porque o pastor lá não expulsa o demônio. E ele faz oração pela doença. Por isso que ele saiu de lá. E ele saiu, eu falei, tem que procurar também a igreja. Não é verdade. Eu tenho feito várias visitas, várias igrejas. Eu virei um que prega todo o evangelho. Certo. Certo. Não tem mulher pregando sem montar. Que a
ensinar, a mulher pode ser uma obreira, ela pode ser uma missionária, ela pode dirigir um grupo de oração embaixo do altar, não em cima do altar. Ela pode ser uma cantora, mas não pastora. Pastor, o que o senhor tem alguma coisa para as mulheres? Não quero parar. Que a minha esposa eu ensino a ela a não pregar assim. Até quando eu vou viajar. Que eu cuido para não mexer nesse livro aqui. Porque a minha salvação depende disso aqui. Continue aquele pastor que está bonito lá de Japá, falando palavras boas, cuidando para não errar o português. Deus, quando ele no estudo, eu estou história. Eu fui numa igreja onde a mulher chegou de shorts bem curtinho. Os shorts dela eram transparentes. Aparecia a tanga para cá, para baixo, e as costas todas de fora. Ela só tapava o seio. E bem no cabo do corpo, mostrando o corpo. Na igreja, então, o nosso cara está sendo gravado. Ou isso aí não vê seguido na internet. Olha, sim. Então, o primeiro passo para a gente ter o Espírito Santo, sabe que aqui eu não pego roupa, né? Mas também eu não pode chegar com roupa indecente. O Senhora chegou de shorts lá na igreja. Aí não dá de exposição. Isso é o primeiro passo que você tem para receber a exposição. Não preciso andar de eu vou ver vocês jogando. Mas que não chega de shorts. Precisa usar isso. E da fala por que significa mulheres com roupa decente. Entendeu? E o segundo passo é o que está aqui no livro de Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas. Vamos 2 Timóteo. 2 Timóteo primeiro. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 15. Leia aí, missionário, versículo 15. A missionária, diga aí. Versículo 15. Procure se apresentar-te a Deus aprovado, como o coelho que não tem e sem vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita da brecha para o diabo falar das tuas atitudes dentro da igreja. Evita, o diabo vai te acusar. Ele vai dizer lá, lá. Olha lá como é que ela anda dentro da igreja. A Bíblia está falando. Evita falatórios profanos. O diabo é acusador. E cuidado, o diabo acusa as pessoas. E ele não quer que você permaneça na igreja, para você ficar sofrendo, ficar doente aí fora. Ele não quer. Ele quer te tirar da igreja. Você também tem que vigiar. Evita falatórios profanos. O fofoqueiro de barulho
coração duro também, não demônio. Tem pessoa que tem o coração duro. Vai ficar até bravo quando ela é repreendida. Aí o diabo faz isso aí que está fazendo o outro. Até doente. Que não gostou da palavra. Versículo 17. Leia aí, obreiro. Além disso, a linguagem deles corrói como um cãozinho, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Irineu e Fileto são esses dois que fizeram facção. Não vou citar o nome deles, está sendo tratado. Vocês sabem quem é. Os dois que fizeram facção. Os dois que levaram o motivo para sair daqui. Esse é o do Fileto. O Irineu e o Fileto. É isso que aconteceu. Por isso que a nossa igreja está toda na Bíblia. Essa é a verdadeira igreja. Quando tudo se cumpre, a igreja que frequenta, que está na Bíblia, que está na igreja certa. Glória a Deus, aleluia. Fala, Deus. Não vai pela quantidade, Deus não olha a quantidade. O que aconteceu com esses dois? Leia aí, o Zé. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha aí. Olha para mim aqui agora. Não olha para mim. Perverteram o quê? A fé. É isso que está acontecendo com eles. E sabe por que acontece isso? Porque a pessoa não presta atenção na hora da pregação. E tem uns que às vezes se encostam na parede, como é o caso desses dois aí que saíram, se encostaram na parede, abrindo a boca, conversando com a mulher do lado, na hora da pregação, toda hora se levantando para tomar água. É lógico que o diabo vai enganar. Quando o diabo enganar eu? Está aqui. Isso não é a nossa igreja, não é a que está na Bíblia. Sim, não. Verdade. Está aqui, pessoal. Sim. Glória a Deus. E perverter a fé de alguns. Quando é que perverte a fé de alguém? Quando eles ligam para ti sair daqui. Quando tu ouve vozes na internet que diz que não existe, aí eles pervertem. Perverter a fé de alguns. Quanta gente foi enganada por esse diabo maldito e saíram daqui. Saíram daqui com resultado. Cadeirante, depressivo, que estava morrendo com coronavírus. Escutaram e se perverteram. Isso é a verdade. Perverteram. Aonde foi que eu falei antes? Não isso está prestando atenção. Galas, depois de Coríntios. Galas, depois de Coríntios. Presta atenção. Eu quero que você receba. Você tem que entender a minha maneira de pregar, porque eu quero que seja de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu luto pela palavra. Glória a Deus. E não pela desgraça, como o diabo fala com as pessoas. De ouvir os outros. E a pessoa não tem o Espírito Santo, não pega na Bíblia, acredita. Como é que eu vou te humilhar se é você que paga o aluguel daqui? Mas eu vou muito burro. Agora a palavra de Deus eu sou obrigado a pregar. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra
o Salmo 23, não. Os religiosos quase deixam a Bíblia lá, chega a ficar amarela em cima da estante. Verdade. A Bíblia tu tem que ler todos os dias. Tem que ser 5, 10 minutinhos por dia. Eu não saio de casa sem ler um versículo da Bíblia. Que quando você lê um pedacinho só, não precisa ser grande, um pedacinho você está conversando com Deus. Por isso que a Bíblia é chamada Palavra de Deus. Não é isso que todo mundo diz? Palavra de Deus. Aqui Deus está falando conosco, comigo e contigo. Fala a Deus, aleluia. Então você tem que acreditar. Sim. Mesmo que toque na tua ferida, mesmo que tu não goste, mas Deus te ama, Ele quer que tu muda para Ele te levar para o céu. Glória a Deus. E não para destruir a tua vida. Que muitos são enganados. E depois acontece o que aconteceu dessa família. O outro até para o hospital foi lá, que a pressão foi lá em cima. Não vou falar o nome que está sendo gravado. Então, para você receber o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, diz assim: primeiro, 5:21, tem que largar a inveja, as bebedices, as croletarias, aquele que come demais, não dá nem para te convidar para te levar para casa dele, aquele povo fica louco, é pecado, croletaria, ou quase semelhante a essa, sempre que ficaram bem claro, os que cometem tais coisas não vão ter Deus. Agora, para te receber o Espírito Santo, versículo 22, tu vai ter que ter amor, tu vai ter que ser uma pessoa alegre, tu vai ter que ter paz dentro de ti, tu vai ter que ser longanimidade, quer dizer que custa ficar bravo, leva muito tempo. A longanimidade é uma pessoa que leva itens, só o espírito na cara dela para ficar bravo. É tipo eu me palmado nas costas e fiquei quieto. E no fim, olha o que aconteceu. Hoje o diabo, infelizmente, levou a filha dela. Ela está em cima da cama, no Alzheimer. E as palavras que eu tomei nas costas, eu deixei para Deus cuidar. Ele diz aqui: bondade, ser uma pessoa boa, ajudar a igreja, fazer de tudo para a igreja crescer. Igual o Senhor chegou para mim, o Senhor chegou e disse: pastor, eu estou para receber um dinheiro grande aí de indenização. E se eu pegar esse dinheiro, eu vou ajudar a sua igreja. Se chama bondade. Eu estou orando para o Senhor. Fé. Se não tiver fé, olha. A fé é fundamental. A própria Bíblia diz que Hebreus, sem fé é impossível ter Deus. É fundamental a fé. Tem que ter fé. E para te ter fé, tem que eliminar a dúvida. Porque a dúvida não pode trabalhar junto com a fé. A dúvida é do diabo e a fé é de Deus. O diabo trabalha com dúvida, ele te bota dúvida. Deus não, Deus te bota certeza. Se tu tem o Espírito Santo, Deus vai ser contigo. E ele diz: fé, mansidão, ser manso e temperante. Aí tu recebe o Espírito Santo. Primeiro tem que largar essas coisas aqui. E aí eu não falei do 19 aqui, ó. As obras da carne, versículo 19. Ó, eu falei. São prostituição, esse é tem que largar. Vai que não quer viver com esse pecado. Prostituição, impureza, laxífica,
Laticínio quer dizer roupa extravagante. Chegar à igreja de shorts, com a roupa muito ligada no corpo, aparecendo as partes íntimas. Isso é laticínio. Tá? Inimizade, arrumar inimizade com os outros. Tá? Porfia, se é uma pessoa falsa. Tá? Ira, peleja, discussão e heresia. Emulações é facção. Tá? Facção é o que aqueles dois fizeram. 2 vezes aconteceu aqui na igreja. Em 2010 também fizeram facção. Saiu mais de 40 pessoas da facção que eles fizeram. Eu não consegui fechar a igreja. Deus está no controle de tudo. Amém, graças a Deus. Amém? Amém. Pode fechar a Bíblia.